Oi, gente. Vim aqui para falar com vocês sobre um assunto que me intrigou por muito tempo, né? E que quando eu tirei essa dúvida, isso foi algo que me ajudou muito, né? E que contribuiu muito no meu processo de autoconhecimento. Eu tinha muita, né? Eu me intrigava muito o fato de que existiam pessoas muito inseguras, pessoas que não conseguiam confiar nelas mesmas, que dependiam muito da opinião dos outros, da aprovação dos outros, e existiam pessoas que eram super seguras, que a vida delas desenvolvia, que elas metiam a cara e iam em frente, que elas não estavam nem aí com o que os outros pensavam, né? Que elas não tinham medo de nada. E por que será que algumas pessoas são extremamente inseguras, têm muita dificuldade né, de acreditar no seu potencial, e tem pessoas que são muito seguras e que não têm medo de nada e que enfrentam qualquer coisa? Existe uma explicação para isso, né? É porque as pessoas que são autoconfiantes, que são seguras, elas olham para algumas questões da sua vida de forma diferente, né? Essas pessoas, elas têm plena consciência das suas habilidades e das suas qualidades. Elas sabem o que elas fazem bem e elas sabem o que isso tudo que elas fazem bem trazem de benefício para ela e para as pessoas que estão perto delas. Mas elas também sabem das suas limitações e elas também sabem dos seus defeitos. E elas respeitam, né? Elas têm uma visão muito clara das suas qualidades, das suas habilidades, do que elas conseguem, do que elas são capazes, mas elas também têm uma visão muito clara das suas limitações, do que elas não conseguem, do que é difícil para elas, do que é sofrido para elas, do que traz sofrimento, do que traz tristeza, do que traz amargura. E baseado nessas, né, nas habilidades e qualidades e nos defeitos e nas limitações, elas criam o seu padrão. Elas sabem onde elas querem chegar, mas elas sabem também de onde elas estão saindo, né? E então, elas não ultrapassam o seu limite. Elas trabalham as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus defeitos, para que cada dia elas estejam melhores, né? Mas elas não deixam, né, com que as limitações e as dificuldades anulem o que elas têm de bom, né? Elas valorizam muito o que elas têm de bom e elas trabalham todo o tempo para melhorar o que já é bom, né? E isso faz com que elas não fiquem tão ligadas nas limitações, entendam que têm limitações que precisam ser trabalhadas e também são trabalhadas, mas o foco delas é no que elas têm de bom. Essas pessoas, elas também conseguem, né, olhar para a história delas com empatia, né? Elas conseguem olhar para o passado e entender que tudo que aconteceu na vida delas fez o ser humano que elas são hoje, né? Então elas sabem que tudo que elas aprenderam, né, que elas aprenderam coisas verdadeiras e que elas aprenderam coisas não tão verdadeiras, né? Elas sabem que tudo que foi ensinado para elas, né, de alguma forma determinou quem elas são. Só que elas sabem avaliar o que ensinaram que faz bem para elas, que traz resultado positivo, que realmente é verdade, e o que ensinaram que não é, né? Então elas não aceitam tudo que ensinaram para elas. Elas aceitam aquilo que elas acreditam, que fazem com que elas se tornem pessoas melhores, fazem com que elas alcancem os objetivos delas. Mas aquelas crenças, né, aquilo que elas aprenderam que fazem com que elas se sintam incapazes, com que elas se sintam menos ou com que elas se sintam inferiores, elas não aceitam, né? Porque elas sabem que elas têm muita coisa de bom e o que elas têm de bom mata tudo isso que as outras pessoas falam que elas têm de ruim. Então, gente, elas olham com empatia e elas olham com compaixão para o passado delas.
Elas não têm culpa pelos erros que elas cometeram. Elas conseguiram usar esses erros como trampolim para elas poderem aprender e hoje errarem de uma outra forma, errarem menos. Elas têm consciência que elas vão errar, mas por elas saberem que elas têm capacidade, que elas são capazes, que elas têm coisas muito importantes dentro delas, elas bancam a possibilidade elas bancam a possibilidade de ter um resultado negativo. Né? Elas estão dispostas a pagar o preço. Então, gente, aí tá a diferença da pessoa confiante e da pessoa segura. É a pessoa que ela sabe das habilidades dela, mas ela também sabe das limitações e ela olha para o passado dela com gratidão. Né? Porque tudo que ela aprendeu fez com que ela fosse mais forte hoje e com que ela soubesse que ela pode bancar qualquer resultado negativo que aconteça na vida dela, né? Porque ela vai arcar com as consequências e ela vai conseguir. Ela vai conseguir sair de qualquer situação difícil com que ela aparecer, porque ela vai aprender, porque ela vê tudo de difícil, de complicado, de ruim aconteceu na vida dela como oportunidade de aprendizado. E quanto mais a gente aprende, mais maduro e mais forte a gente fica.